para aquele que comete erros. Ele, então, ensina a lei, ensina a regra, e com base nessas regras, nós, enquanto espíritos encarnados, devemos segui-las. Com que finalidade? Alcançar a felicidade que tanto desejamos. Entretanto, nós estamos numa fase evolutiva que nós podemos dizer infância espiritual. E como qualquer criança, erramos muito, seja por tolice, seja por teimosia, seja por ignorância, por orgulho, ou seja, mazelas morais ainda muito enraizadas em nós, né, muito enraizadas em nós, e que dificultam o nosso processo evolutivo. Sabendo, então, que as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso pensamento, o sentimento que a gente produz, tudo isso que sai de nós, nos submete a essa lei, a lei de causa e efeito, e, invariavelmente, a lei de evolução. Saber que errar vai trazer consequências ruins para mim, muitas vezes me faz corrigir meu passo, né? Ou seja, então, em vez de errar, eu vou passar agora a fazer o certo, porque eu sei que fazendo o certo, eu estarei, então, agindo conforme a vontade de Deus, e agindo conforme a vontade de Deus, eu estou obedecendo a sua lei, e obedecendo a sua lei, eu terei, então, consequências felizes na minha vida. Assim a gente aprende. E assim a gente busca se comportar no nosso dia a dia. Entretanto, quando a gente vai reencarnar, antes de reencarnar, ainda enquanto espíritos, nós não temos, nós temos toda a noção, toda essa noção e todo esse entendimento. E isso traz para nós uma preocupação que é o medo de errar. E aí, então, Kardec, na sua investigação espiritual, né, antes mesmo de escrever o Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores, na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Kardec pergunta dessa maneira. Ou seja, justifica o espírito ficar ansioso antes de reencarnar, sabendo que vai ter que enfrentar provas, né, expiações, neste mundo de provas e expiações, que vai ter que passar por dificuldades, problemas, enfim, oportunidades de aprendizado, mas que são oportunidades, de certo modo, dolorosas. Pode o espírito ficar ansioso, preocupado, com medo de errar e não obter êxito, ou seja, não triunfar nas provas que terá que suportar nessa vida, nessa próxima encarnação? E os espíritos respondem de ansiedade bem grande, ou seja, sim, justifica até, e uma ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme suporte as provas pelas quais tenha que passar. Então, os espíritos superiores respondem de maneira categórica. É sim justificável essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, vamos assim dizer, de reencarnar. Natural, né? E muitas pessoas se corrigem justamente pelo fato de terem medo das consequências das suas atitudes, né? Das suas ações. Então, o fato de ter medo dessas ações muitas vezes faz com que o espírito se corrija, né? Tem um ditado antigo, sem dor, sem ganho, né? E Deus se utiliza um pouco dessa lógica, estabelecendo para nós as provas que provocam dor. Porque muitas vezes nós, na nossa infantilidade espiritual, só acordamos, só despertamos quando a dor nos chega. Pelo entendimento, pela compreensão, pelo estudo, pela lógica, pela razão, nem sempre conduzimos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos da maneira como deveríamos conduzir. E aí, então, vem a consequência dos nossos atos, em geral, consequências dolorosas, porque muitas vezes agimos de maneira inadequada e desobedecendo a lei de amor, a lei divina maior. E aí, por isso, então, vem a dor. A dor com que intuito? Primeiro, de nos fazer
pensar nas nossas atitudes. Segundo, de nos testar a fé e a coragem de vencer. A fé em Deus, né? A fé no amor divino e na sua justiça. Esses recursos todos, quando se somam, dão ao espírito uma serenidade, uma tranquilidade, um equilíbrio que, para ele, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é o melhor preventivo contra o suicídio, a loucura, né? Então, ter calma e resignação com base na lógica da reencarnação, ou seja, da vida futura, com base na maneira de encarar a vida, justamente maneira esta que Jesus nos ensina a olhar a vida por um outro prisma, o prisma espiritual e não o prisma material, vai permitir ao homem, então, uma tranquilidade, uma paz, uma calma, a calma que ele tanto deseja, né? Entretanto, nós muitas vezes ignoramos isso tudo. E aí, então, sobrevém a cada um de nós as dores, as provas. E é natural, então, que antes de reencarnar, tenhamos medo, preocupação. Será que dessa vez eu vou acertar? Será que dessa vez eu vou fazer direito? Será, Senhor, que dessa vez eu vou dar conta das minhas provas, eu vou dar conta das minhas lições a aprender, das minhas provas a suportar? Então dá medo. Afinal de contas, enquanto espíritos inferiores, o nosso passado, o nosso histórico, ele não é um histórico tão vitorioso assim. Ao contrário, é um histórico de muitas derrotas morais. Basicamente, derrotas morais. E é por isso que nós ainda estamos reencarnando neste planeta. Um mundo de provas e expiações, né? Então, é natural ter essa ansiedade, é natural ficar com medo diante dessas circunstâncias, né? Afinal de contas, aquele que vai ser submetido à guerra não fica tranquilo antes de viajar. Ele fica preocupado, fica com medo se nesse combate ele vai ser o vencedor, se de repente nesse combate ele não vai voltar morto, né? Se é que vai voltar, então é natural ter essa preocupação. Mas tem um elemento que é muito importante nesse contexto, que proporciona ao indivíduo, ao espírito, por assim dizer, uma certa tranquilidade antes mesmo de reencarnar. E, principalmente, uma tranquilidade aqui, encarnado, que é a prece. A prece é um recurso formidável que a gente ainda ignora muito. E muitas vezes não se dá conta do poder que esse recurso tem nessa nossa aquisição da paz. Por quê? É por meio da prece que nós nos conectamos a Deus. É por meio da prece que nós nos conectamos aos espíritos superiores. É por meio da prece que nós pedimos amparo e socorro àqueles espíritos que estão na condição de nos auxiliar nesse processo, os nossos anjos de guarda, né? Então, a prece é um recurso indispensável. É ele o primeiro elemento que vai ser considerado na condição do combate, do controle da ansiedade, certo? Ansiedade é essa que, como os espíritos superiores falaram no Livro dos Espíritos, ansiedade normal, esperada, né? Essa preocupação com eu vou acertar, eu vou errar, será que vai dar certo? Essa ansiedade, ela também, e a ansiedade aqui, gente, é a ansiedade no sentido da preocupação, do medo. E do ponto de vista científico, é exatamente esse o entendimento da ansiedade, né? Então, Kardec pergunta nesse sentido, os espíritos respondem nesse sentido. Então, a doutrina espírita ela está em afinidade com o que a ciência médica, a ciência psiquiátrica realmente define de ansiedade, que é a preocupação, o medo com o futuro, né? O medo do futuro, preocupação com relação às coisas que ainda virão, né? E Joana de Ângeles, ela traz para nós orientações preciosas, né? Ela tem aí a habilidade da psicologia espiritual, né? E traz para nós uma recomendação, ou melhor, orientações, né, sobre a psicogênese da ansiedade, onde começa essa ansiedade. E ela fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. Começa lá atrás. Por que começa lá atrás na vida espiritual? Porque nós estamos nos conduzindo séculos e séculos, encarnações e encarnações, de maneira inadequada. E aí é natural, então, que seja marcado no nosso perispírito e, consequentemente, no nosso
no nosso corpo físico, né? Seja marcado no corpo físico, seja marcado no nosso perispírito, ou mesmo nas lembranças do nosso espírito, seja onde for, essas vivências, elas vão ressoar em nós. Ela chega ao ponto, por exemplo, de um espírito reencarnar com um corpo perfeito, a biologia excelente, ou seja, o físico normal, o cérebro normal, mas dentro da pessoa um sentimento de culpa, um remorso muito grande, uma sensação de insuficiência ou de incapacidade que o arrebata desde muito cedo, desde criancinha, inclusive, né? E Joana de Ângeles diz que isso vem do íntimo do espírito, não tem a ver com o corpo biológico, com o corpo físico, vem da alma, né? E que é preciso o espírito fazer uma imersão, olhar para dentro de si, identificar as origens desse medo e, encontrando as origens desse medo, trabalhar nisso. Curiosamente, nós não temos muito o hábito de nos olhar para dentro. Nós não temos muito, nós não fazemos muito exercício de nos conhecer, de conhecer a nós próprios. Nós estamos, via de regra, nos preocupando com a vida material, com a vida exterior, né? Estamos, via de regra, nos debruçando sobre os estudos da vida física, mas não nos debruçamos sobre o estudo de nós mesmos. As nossas deficiências, as nossas qualidades, os nossos defeitos morais, as nossas virtudes, nós muitas vezes não nos conhecemos, não sabemos como agiremos diante de determinadas situações. E aí vem, então, o primeiro ponto da ansiedade, que é a preocupação, essa preocupação que surge da falta de confiança em si mesmo. O indivíduo já não tem confiança nele próprio. Ele próprio já se joga para baixo. Ele mesmo já se acha insuficiente e incapaz de dar conta das suas provas, das suas experiências, que, apesar de dolorosas em muitos momentos, também oportunizam e proporcionam muitos prazeres e muitas satisfações, muitas alegrias, muitas felicidades, ainda aqui, né? Principalmente para aquele que se conduz de maneira reta no dia a dia da sua vida cotidiana, né? Da sua vida de relação, da sua vida de trabalho, da sua vida familiar, né? Na vida comunitária, na vida religiosa. A pessoa que se conduz de maneira reta, ela sente invariavelmente uma alegria, uma tranquilidade e uma paz que poucas pessoas conseguem sentir, né? Joana de Ângeles fala isso, que muitas dessas ocorrências, das nossas ansiedades, ainda enquanto espírito, advêm do passado, das nossas experiências, dos nossos sofrimentos e agruras por nós mesmos praticados e por nós mesmos infligidos. Ou seja, não existe Deus punitivo. Existe Deus que estabeleceu uma regra e nós, descumprindo a regra, estamos sujeitos a consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias atitudes, né? Existe também a possibilidade, agora na vida encarnada, na vida física, já agora levando a termo a sua prova, né? O espírito já reencarnou e agora tem aí a chance da convivência com pais, com irmãos, com a família de modo geral. Joana de Ângeles alerta que, dependendo de como a criança é conduzida, muitas ansiedades podem ser startadas, iniciadas ainda na fase da infância, como também podem ser acordadas, aquelas ansiedades do passado que, pela encarnação, se arrefeceram, obliteradas até pela matéria, mas que, ao longo do tempo, dependendo de como essa criança é criada ou educada no seio familiar, ela pode ter essas lembranças espirituais acordadas e fazendo morada no coração e na mente dessas crianças, né? E aí são crianças, então, que vão se ver perdidas, desesperadas, sofrendo demais, se sentindo inseguras, sem condições, muitas vezes, até de ficar na escola, porque não pode se separar do pai e da mãe, né? Sente uma falta muito grande. Quando não,
dependendo de como são os pais, a criança não quer nem ir embora da escola. Ela quer ficar lá, porque o professor ele consegue ser mais pai do que muito pai e muita mãe. E aí a criança, então, acaba desenvolvendo uma relação de apego com aquele professor que é prejudicial, afinal de contas, não é ele, é o professor, a figura paternal daquela criança, né? Mas aqui tentando explicar por que determinados espíritos acabam manifestando essa ansiedade ainda na fase da infância. Como eu falei também ainda há pouco, é possibilidade, como Joana de Ângeles também reforça isso, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos, André Luiz também fala disso. O perispírito é uma matriz que reproduz no corpo físico o passado dos espíritos, né? Seja um passado de luz, seja um passado de trevas, conforme a vontade divina, e esse corpo, então, constituído, esse nosso agora, por exemplo, ele vem com determinadas marcas genéticas que podem deflagrar ansiedades, depressões, enfim, transtornos outros psiquiátricos, alterações que muitas vezes vão ser feitos vários exames, até mesmo análises clínicas por psiquiatras, e não vão ser encontrados qualquer causa ou razão para aquele sofrimento daquele indivíduo. E aí, então, nós vamos nos deparar com uma doença de cunho naturalmente biológico. Essa seria a segunda razão pela qual uma pessoa, um espírito encarnado, pode sofrer da ansiedade. A primeira delas é o sentimento de culpa, aquele que eu falei logo no início, né? O sentimento de culpa que vem das encarnações anteriores, aquela mesma que dá o medo ao espírito antes de reencarnar. Reencarnando, ele pode ter esse sentimento de culpa reacordado, vamos dizer assim, reacendido no seu íntimo, e aí então fazer sofrer ainda desde criança, né? Como pode ser também pela matriz biológica espiritual, o perispírito, impresso no corpo físico, um transtorno de ordem neurológica em que a neuroquímica estará alterada, e aí então a pessoa pode manifestar alterações de comportamento, alterações emocionais, inclusive a própria ansiedade, aí caracterizando então um transtorno de ansiedade, né? Uma terceira possibilidade que os espíritos nos trazem também como uma verdade, Kardec, em especial, reforça muito isso, é a obsessão. Esse seria o terceiro fator envolvido na gênese da ansiedade. Percebam, a ansiedade, como os espíritos superiores mencionaram no Livro dos Espíritos, essa ansiedade, ela pode bloquear o espírito, ela pode deixar o espírito tão medroso, com tanto medo, a ponto de, por exemplo, querer desistir da encarnação, não querer reencarnar. É possível também, nesse processo todo, o espírito até encarnar, mas ele tem medo de viver, tem medo de sair de casa, por exemplo. O mundo para ele é perigoso, as experiências, as relações para ele são sempre muito dolorosas e aflitivas, a ponto de ele nem querer adentrar essas provas, também desistir das provas, né? Pode acontecer também que, pelo medo de fazer as coisas errado e de não dar conta da sua tarefa enquanto pai ou mãe, enquanto profissional ou mesmo um membro da comunidade, esse espírito sucumba à vida e cometa suicídio. Isso é uma possibilidade. Então, o processo obsessivo ele entra nesse contexto. Voltei? Voltei? Sim, estamos ouvindo. Não. Voltei. Sim, doutor Luiz, a gente está ouvindo. Estão me vendo? Não, o vídeo não, somente o áudio. Estão me vendo ou estão só me ouvindo? Então, vamos tentar aqui de novo. Mas estão me vendo ou não estão me vendo?
Tá? Tem Não, bateria que tá não está sem o carregando vídeo, o telefone. somente áudio. Agora sim. Pronto. Está de volta já agora. Isso. Né? Então, o processo obsessivo, ele entra como uma terceira causa possível desse processo patológico. Temos aí 3 fatores envolvidos na ansiedade. O primeiro dele é o sentimento de culpa. O segundo dele é um fator que é mais biológico ou perispiritual, que é a doença ansiosa, né? Aquela que fica marcada no corpo físico e vem como prova para o indivíduo, né? Isso é uma prova a ser suportada. Em alguns casos pode ser, inclusive, expiação. E o terceiro fator envolvido nesse processo de ansiedade é a obsessão, uma vez que, sabendo o obsessor que esse medo, essa preocupação trava o indivíduo, dificulta a sua relação com o próximo, faz com que ele tenha medo de realizar e cumprir todas as suas tarefas na vida presente, ele então inflige cada vez mais medo no indivíduo para que ele realmente fique travado e não consiga viver direito, não consiga realizar as suas ações, não consiga fazer as suas coisas no dia a dia. Dinelli, eu estou ao vivo com vocês aqui pelo Centro Espírita Emmanuel e estou ao vivo também aqui pelo Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E o pessoal ficou estranhando aqui, como é que não está te vendo, como é que está te ouvindo, que só caiu aqui no telefone. Mas eu estou justificando aqui agora o pessoal que está assistindo pelo YouTube também, pelo Facebook, pelo Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Aqui não caiu, só caiu no outro aqui do telefone, mas já estamos todos de volta, né? Então vamos lá, dando sequência. Então entendemos aí os 3 fatores, né? O obsessivo, ele entra na cota do fator expiatório também, e que os espíritos obsessores, muitas vezes, com a sua revolta, a sua vingança, seu desejo de revanche, acabam por influenciar também negativamente o indivíduo e aumentar o seu medo, ou seja, deixá-lo cada vez mais preocupado para que ele não dê conta de realizar suas provas. Daí a razão pela qual eu vou falando aqui algumas dificuldades e já vou tentando dar também algumas dicas, né, evangélicas, dicas do evangelho, que a gente pode usar para superar esse momento de ansiedade. Então, um deles eu falei ainda agora, que é a prece. A prece é o recurso que nos vincula a Deus, que nos vincula aos bons espíritos, em especial ao nosso anjo de guarda, não é isso? O outro recurso que é indispensável, assim como a prece, é a fé, é confiar em Deus. A fé, gente, não é acreditar em Deus. Vocês acreditam que eu estou aqui falando, mas vocês não confiam em mim como vocês confiam em Deus, né? Crer é uma coisa, confiar é outra. Confiar, ter fé, é indispensável. E a fé raciocinada é aquela que advém justamente do entendimento das leis divinas. Ou seja, confiar que, fazendo tudo certo, fazendo tudo direitinho, eu vou ter uma vida futura também mais feliz e mais tranquila. Olha que interessante. Não significa que vai ser uma vida sem provas, porque a prova ela é necessária para o processo evolutivo do espírito. Jesus foi submetido a provas e voluntárias quando ele próprio escolheu vir ao planeta Terra nos salvar. Então, a prova é necessária para o espírito que quer evoluir. A diferença qual é? Na medida em que o espírito evolui, ele olha para as provas de uma maneira diferente. Ele passa a confiar em Deus, na sua justiça e no seu amor, de uma maneira tal que ele enfrenta as dificuldades mesmo tendo medo. E aí, então, a gente entra no terceiro item, que é essencial e indispensável nesse processo de controle da ansiedade, que é a coragem. A coragem não é a ausência do medo, mas a força que impulsiona o indivíduo a superar o medo, a fazer o que ele precisa fazer, mesmo estando com medo. Então, o corajoso não é aquele que não é medroso. Muito corajoso tem medo, só que ele não se deixa dominar pelo medo. Ele puxa uma força. De onde ele puxa essa força? A fé nele mesmo, mas principalmente a fé em Deus, que é aumentada pela prece. Prece esse que é um recurso indispensável, já falamos aqui. Então nós temos a prece, a fé e a coragem. Prece, fé e coragem. Prece, fé e coragem são 3 recursos que nós precisamos desenvolver na nossa vida para controlar o nosso medo
e poder, a nosso medo, a nossa ansiedade, e podermos dar conta daquilo que nascemos para fazer. O que foi mesmo que nós nascemos para fazer? Para que serve a nossa encarnação? Qual é o objetivo da nossa encarnação? Qual é a finalidade maior da encarnação dos espíritos? A evolução. Evolução essa que conduz o espírito à felicidade. Olha que interessante isso. Fora da caridade não há salvação. Nós podemos traduzir que fora da caridade não há felicidade, que é o que nós desejamos. Portanto, a prece, a fé, a coragem e a caridade, nós temos aqui, então, 4 elementos somados: a prece, a fé, a coragem e a caridade. Temos 4 elementos aqui somados. Esses 4 elementos espirituais, quando somados, dão ao homem a força que ele precisa para reencarnar quantas vezes forem necessárias, para encarnar e enfrentar todas as dificuldades e oportunidades de aperfeiçoamento que a vida lhe trouxer, como também darão a ele a serenidade e a tranquilidade de um futuro melhor, de um futuro mais feliz. Mas para que nós possamos ter cada vez menos expiações, porque provas eu já falei, vamos ter sempre. Expiações nós podemos traduzi-las como castigos. Vamos pensar dessa forma, né? Castigos auto-infligidos, porque são consequência das nossas próprias atitudes, né? Então, se é consequência de nós mesmos, nós precisamos corrigir os nossos passos, corrigir as nossas atitudes, para que possamos ter menos provas, menos expiações, mas ainda teremos as provas. Provas essas que, com base na prece, na fé, na coragem e na caridade, vai ser muito mais tranquilo enfrentar. Vai ser menos doloroso, vai ser menos aflitivo, vai ser mais prazeroso e, principalmente, a nossa esperança de dias melhores, espiritualmente falando, aumenta. A gente passa a ter uma esperança de que as coisas vão dar certo. E olha que interessante, essa esperança é o mesmo recurso que nós utilizamos para não desistir. Tenhamos esperança. Esperança é esperar confiante, é esperar com serenidade, é esperar com equilíbrio, que tudo isso vai passar, a nossa encarnação também passa, não nos desesperemos, não precisamos abreviá-las, não precisamos fugir das provas, encaremos. Usemos a prece, usemos a fé, usemos a coragem e, principalmente, mesmo com dor e mesmo capengando, não deixemos de fazer caridade. Tem muitas pessoas hoje reclamando, tem muitas pessoas hoje lamuriando, tem muitas pessoas hoje maldizendo até o nome de Deus, pela situação de pandemia que estamos vivendo, pela situação de confinamento que estamos passando. Mas feliz é aquele que consegue suportar tudo isso com equilíbrio, com serenidade, porque vai ser feliz, ainda assim, dentro deste contexto, deste momento. Algo mais, Ginelli? Podemos abrir para perguntas? De repente querem fazer alguma pergunta? O pessoal aqui do Centro Espírita de Participação Novo também, se tiver alguma pergunta a fazer. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever aqui no chat, que eu acho que fica mais fácil da gente ler. A gente vai dar 3 minutinhos aí para quem quiser escrever e não quiser falar. Ou se quiser falar também, né, doutor, tá tudo certo. Sim, pode falar, pode comentar, sem problema. Tá tranquilo. Aos nossos amigos que se encontram conosco, alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar conosco? Bom, eu acho que não. Tá, tudo bem. A parte dos irmãos do Eurípides. Aqui não surgiu nenhuma pergunta também, acho que todo mundo entendeu tudo.
Tá certo. Então, da nossa parte do Centro Espírita Emmanuel, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Então, quem se encontra ainda online, nós agradecemos muito a presença de todos vocês, tá? Eu aproveito para, antes de nós fazermos a prece final, a gente gostaria de passar para vocês que nós temos outras atividades online na nossa casa, tá? Amanhã, na sexta-feira, às 8h30 da manhã, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, ministrado pela irmã Palmira. Na sexta-feira à noite, nós temos o estudo moral, né? Então, ele vai tratar exatamente a parte do self, do eu, desse cuidado, exatamente desses princípios que foram falados hoje. No sábado, nós temos o nosso evangelho em favor da nossa sopa-terapia, tá? Apesar de não estar acontecendo, mas o trabalho espiritual tá normalmente, sabemos disso. E no domingo, nós temos o estudo do ESD, do EAD e do ESME, ok? Então, vamos agora, convidamos todos a fazer a nossa prece final, ok? Cerrando os nossos olhos nesse momento, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos, confraternizando, entendendo, internalizando todo o amparo que a espiritualidade nos forneceu na noite de hoje, a inspiração que o Dr. Luiz teve, que nos trouxe aqui, acerca de um tema tão delicado e que nos traz reflexões profundas, para que também tenhamos olhos de ver aqueles irmãos que necessitam, às vezes, de um amparo, de uma mão amiga, para sair deste momento tão confuso, um emaranhado de pensamentos, de medo. Então, que nós possamos realmente, de fato, mesmo que não presencialmente, mas vibrar por todos aqueles que se encontram em momentos depressivos, em momentos ansiosos, até mesmo aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, nos hospitais referência na nossa cidade, que estão buscando, até o último momento, cuidar de suas vidas, preservar suas vidas ainda neste plano. Todos os outros profissionais envolvidos no movimento que acontece em favor da vida, mesmo que seja no âmbito e no olhar material, que nós possamos ter esse carinho com esses profissionais, que são os enfermeiros, os médicos, todos aqueles outros amigos que se encontram nos hospitais, em favor da vida, em favor de ajudar, e também agradecer o grande exemplo da alegria de cada paciente que sai acometido com saúde positiva, que nós possamos também colaborar com a espiritualidade amiga para dissipar da terra todo esse nevoeiro, essa energia ainda um pouco baixa diante de tudo que nós estamos passando, que nós possamos, através da prece, colaborar com eles para que também eles tenham força e nos ajudar cada vez mais a seguirmos a nossa marcha evolutiva. Que cada um de vocês, nesse momento, seja amparado e protegido, que o lar de vocês possam receber Jesus, para que vocês tenham uma noite tranquila e um dia feliz amanhã. Muito obrigada, Senhor Jesus, por todas as reflexões. Obrigada a todos os irmãos que aqui puderam estar conosco. E especialmente ao Dr. Luiz pela disponibilidade e carinho de sempre com a nossa casa espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau.